Olá, amigo Sudaca! Quem é Mariano Sosso? Qual é a sua história e o que esperar dele no esporte de Recife? Mas sim depois da vinheta. Pois é, amigos do Leão da Ilha, o que podemos passar de informações sobre esse rosarino de 42 anos de idade e que tem uma história incrível? Mas antes, eu peço pra você deixar o seu like. Se você não conhece o canal Sudaca Brasil, fala tudo sobre futebol sul-americano, se inscreve aí. Aqui eu vou contar a história de Mariano Sosso de uma forma rápida. Como eu já adiantei, nasci em Rosário, torcedor do News Old Boys, e jogava nas canteiras dos leprosos, mas aos 12 anos foi dispensado pelo técnico Cláudio Vivas. Lembrando que Sosso era companheiro de Max Rodrigues naquela época, da Feira. Sosso seguiu a vida e se formou em serviço social, até porque o histórico da sua família teve embates, inclusive, com a ditadura da Argentina. 4 familiares em 72 foram mortos, decorrentes dessa violência que estava no país na época. Mas Sosso curtia mesmo era futebol. E depois de formar em serviço social, foi trabalhar nas canteiras dos leprosos. Pouco tempo depois, recebeu o convite de Cláudio Vivas para ser o seu assistente. Que ironia do destino, né? Aí ele passou por Estudiantes de La Plata, Atlas de Guadalajara, até que Vivas teve sua primeira experiência como técnico profissional pelo Argentino Júnior. Sosso foi junto. Isso em 2009. Depois disso, Sosso foi assistente técnico de Torrente em diversos outros clubes, mas sua carreira mesmo como técnico começou em 2015 no Real Garcilaso do Peru, hoje Cusco, e teve um bom início por lá, bom aproveitamento. Depois passou pelo Sporting Cristal, já era um time grande do Peru e fez um bom trabalho, tanto é que saiu campeão peruano em 2016. Parecia que teria um futuro brilhante Mariano Sosso, mas quando volta para a Argentina para dirigir o Gimnasia La Plata, as coisas desandaram. Não fez um bom trabalho, depois teve passagens não muito boas no Emelec do Equador, no Defensa e Justiça e São Lourenço da Argentina e no O'Higgins do Chile. E acompanhando de perto esse trabalho, eu vi que ele tinha problemas para implantar o seu estilo de jogo. Nem sempre encontrava um clube organizado, que foi no caso do São Lourenço. E qual o seu estilo de jogo? Um time posicional, ofensivo, com uma transição ofensiva, com posse de bola. Muitas triangulações. Bem estilo Bielsa, seu grande ídolo, em que ele tem muita humildade em não se comparar com Bielsa. Muito humilde, Sosso. Mas é o seu estilo. É de se imaginar. Nasceu em Rosário, íntia do News Old Boys. Era meio que óbvio que seria um bielcista. Mas depois dessas dificuldades, até eu mesmo fiquei desconfiado da sua chegada ao Melgar no Peru, agora no meio do ano. Até porque o Dominó tinha um estilo diferente, que estava acostumado em 2022, num bom trabalho do Toto Lorenzo, que hoje está na seleção colombiana. E o clube teve muita dificuldade com o Lavagem de voltar a jogar naquele estilo. Futebol reativo, com as linhas baixas, atacando mais nos espaços. Com esses resultados fez um bom peruano e chegou nas semifinais da Sul-Americana. Então eu tinha minhas dúvidas. E amigos, no início não foi fácil. Eu sentia que estava difícil de mudar o estilo. Mas ele tinha jogadores para praticar esse futebol que ele exigia. Mas faltava resultados e consistência defensiva. E eu cansei de ver jogos do Melgar que ele criava diversas situações de gol, mas não fazia. E vacilava na defesa. No primeiro semestre oscilou. Mas no segundo semestre, sem a Libertadores e focado no Campeonato Peruano, no Clausura, esse time engrenou e começou a render mais. Principalmente ter resultados. E lógico que levaram o Dominó a uma vaga na Libertadores. Mérito de Mariano Sosso. E ser bem sincero, eu gostava de ver esse time em campo. Pena que acordou tarde, senão iria dificultar demais a vida dos grandes. Aliança Lima e Universitário. Mariano Sosso é uma boa aposta? Eu acho uma boa aposta. Até porque o seu estilo de jogo é diferente. Se aproxima um pouco com o trabalho de Vojvoda, às vezes até com raízes mais fortes no trabalho do Bielsa. E a história de vida do Sosso é muito linda. Ele é uma pessoa espetacular, que não deixou de exercer seu trabalho na área social. Sempre que pôde, ajudava crianças, pessoas com necessidades e sempre teve um bom trato com os jogadores que trabalhavam. Vale ressaltar também que Mariano Sosso gosta de trabalhar a base. Trabalhou assim em diversos clubes. Ele acha que consegue trabalhar melhor os jogadores que estão vindo lá de baixo. Criou admiradores pelo futebol argentino e futebol mundial. Uma pessoa boa que pode agregar muito ao futebol brasileiro. E qual o esquema que ele joga? Tá acostumado a jogar num 3-4-1-2 com 3 zagueiros, mas o seu tradicional 4-3-3 é o que mais funciona pro estilo de jogo dele posicional. E como gosta de ter amplitudes com os laterais ou com os pontas. Mas nesse trabalho no Melgar eu destaco que conseguiu variar mais as jogadas. Quando o jogo tá apertado no meio, consegue fazer lançamentos, defesa e ataque, tentando furar esses bloqueios. E aí sempre tem jogadores com muita amplitude, seja os pontas ou os laterais. E aí não precisava se expor tanto na defesa. Mas pra falar a verdade, quando o time se sentia à vontade, chegava com muita gente ao ataque. Às vezes 7, 8 jogadores. E aos poucos o time foi treinando essa recomposição. Mas é isso, ele precisa treinar bastante esse time. Não se aprende esse estilo do dia pra noite. Não vou mentir, tenho medo desse calendário
calendário brasileiro e do futebol competitivo que é o futebol brasileiro e a pressão de você não poder perder. Isso pode massacrar o planejamento que Sosso fizer aqui no esporte, porque ele precisa de tempo e paciência. É o que eu vi com o Renato Paiva lá no Bahia, que pode servir de exemplo. Não tiveram paciência, nem ele teve paciência, e ele mesmo se perdeu nas ideias depois. Já Vojvoda se reinventou e entendeu como funcionava o futebol brasileiro. Sosso vai ter que evoluir nisso. Até agora em sua carreira não teve um desafio tão grande como esse, que o futebol peruano é bem abaixo ao futebol brasileiro. E na Argentina não brilhou tanto assim. Eu desejo muita sorte, Mariano Sosso, e fico muito feliz numa figura como esse estar aqui no Brasil. Não só pelo estilo de jogo, mas pela pessoa que ele é. E espero que você também deixe o seu like e se inscreva no canal Sudaca Brasil. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.